Que bom, meu irmão, que bom, minha irmã, que podemos nos encontrar no programa Discípulos e Missionários neste dia 1º de agosto de 2021, primeiro dia do mês. O mês de agosto, na igreja no Brasil, é um mês dedicado às vocações. A cada domingo, a igreja coloca em evidência a importância das vocações. As vocações familiares, as vocações sacerdotais, religiosas, os catequistas e tantos irmãos e irmãs que prestam serviços importantes para a vida da igreja, para a vida da família, para a vida da humanidade. Portanto, neste primeiro domingo do mês vocacional, a igreja coloca em evidência as vocações sacerdotais. Como é importante nós rezarmos pelos padres, pelos sacerdotes, também pelos bispos, pelo Santo Padre, o Papa Francisco, uma vez que somos todos sacerdotes. Neste programa, portanto, nós refletiremos sobre as vocações sacerdotais e para isso contamos com a grata presença do cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer. Dom Odilo, bom domingo para o senhor, seja bem-vindo ao programa Discípulos e Missionários. Pois não, Padre Wagner, bom dia e bom dia a vocês todos que nos acompanham. Eu convido a se unirem a nós nessa nossa reflexão e se acharem boa, convidem outros também para se unirem a nós, assim a roda de conversa se torna maior. Sim, o mês de agosto sempre marcado aqui no Brasil pela pastoral das vocações e da multiplicidade de vocações. Na verdade, isso está na base da própria igreja. Claro. A igreja é um povo de convocados, né? É um povo de convocados, de chamados. Chamados à fé, chamados à vida cristã, chamados à filiação divina, né, pelo batismo. E por isso também chamados a participar da vida e da missão da igreja. E dentro desse povo de vocacionados e convocados, Deus chama alguns para serviços especiais no contexto, no conjunto da vida da igreja. Então, nós também vivemos o ano de São José. E o Papa Francisco, na Carta Apostólica Patris Corde, ele dá um destaque para a realidade dos sacerdotes, dizendo: não deixem as fragilidades de lado. Elas são um lugar teológico. A minha fragilidade, a fragilidade de cada um de nós, é um lugar teológico de encontro com o Senhor, diz Papa Francisco aos sacerdotes. Os sacerdotes, super-homens, terminam mal, todos eles. O sacerdote frágil, que conhece suas fraquezas e fala delas com o Senhor, esse irá bem. Dom Odilo, o que o senhor acha dessa afirmação do Papa Francisco na Carta Apostólica Patris Corde a respeito das fragilidades dos sacerdotes? E ele repetiu isso mais uma vez depois, numa reunião, no encontro dele com o clero de Roma, que é a sua diocese, né? Onde ele destacou isso, que o tempo dos super-homens já passou, né? E quem não reconhece as próprias fragilidades arrisca cair nelas. E ele chamou também a atenção da rigidez, digamos, interior, a rigidez interior, que depois se manifesta também da rigidez no comportamento com o próximo, uma rigidez sempre pronto para julgar, condenar, uma rigidez que não tem compaixão das fragilidades dos outros e assim por diante. Então, o Papa convida, sim, a se reconhecer nas próprias fragilidades. E, reconhecendo as próprias fragilidades, a gente pode assumi-las, corrigi-las e, sobretudo, colocá-las na misericórdia de Deus que todos nós precisamos. Digamos, a rigidez interior corre o risco de cair numa tentação, de a gente atribuir a si aquilo que de fato deve ser atribuído à graça de Deus. Então, o bem que existe em nós é
é possível mediante a graça de Deus. Claro que sim, com a nossa colaboração, mas não é fruto simplesmente do nosso esforço. É o Espírito de Deus, o Espírito Santo que age em nós, que trabalha mediante a graça de Deus, com a sua ajuda, para que a gente realize coisa boa, seja bom e assim por diante. Então, se a gente acha que a gente é quem faz tudo, a gente acaba se tornando muito rígido e soberbo, pretensioso. E Jesus diz, olha, essa rigidez é como a do fariseu que reza lá no templo, olha, eu fiz isso, faço isso, se gloria diante de Deus, como a dizer, olha, está me devendo, né? Em vez o publicano diz, olha, tem pena de mim que sou pecador, reconhece sua fragilidade, esse foi escutado por Deus, né? Então, de fato, é uma questão importante, e mesmo as vocações, elas não são construídas, digamos assim, sobre pessoas perfeitas. Deus chama a nós nas nossas condições de imperfeição. E por isso reconhecer a nossa condição é fundamental para que a gente possa corresponder na vocação, também no caminho da virtude, no caminho da correspondência. Agora, se a gente já se julga perfeito, a gente está fechado à graça de Deus para trabalhar e para acolher até mesmo o dom de Deus que é a própria vocação. Dom Dilo, no programa passado nós comentamos brevemente o lançamento do seu livro, O Bem e o Mal, entre o amor de Deus e o sofrimento da humanidade. É um livro fruto de uma entrevista que o jornalista Rodrigo Alvarez fez ao senhor. Como é que os sacerdotes devem lidar com essa temática na realização da sua missão, na realização da vida pastoral, temática do bem e do mal que o povo de Deus enfrenta no dia a dia? É uma questão muito complexa, mas a gente precisa abordar isso. Uma das questões é aceitar o questionamento que o mal, o sofrimento nos traz. E os padres, e não só eles, são confrontados constantemente com essa pergunta, mas e a minha oração vale? Deus vai escutar a minha... A situação em que me encontro, isso também tem a ver com Deus ou tem a ver com o diabo? E o diabo está me dominando e Deus não está vendo, não está me ajudando, né? E daí vem a tentação, que é mágica, de querer estar mais preocupado com o diabo do que com Deus, né? Com a origem ou com a realização do mal do que com aquele que é a fonte de todo o bem, né? E a gente acaba criando uma situação distorcida que não está de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus, e também não está de acordo com a antropologia cristã, a maneira como a visão cristã do homem e da vida humana. Então, o mal existe, ele existe. Qual é a origem do mal? Deus não é a origem do mal, né? De Deus vem todo o bem, mas não vem o mal. Mas o mal que a gente sofre, todo mal é um mal, né? E como interpretar o sofrimento que é inerente à própria condição nossa, né? E aceitar que também nós nos confrontemos com males. Como interpretar isto? Como não querer rejeitar tudo que nos parece mal, e nesse caso me refiro sobretudo aos sofrimentos, né? A gente tem que perceber que nem todo sofrimento é um mal, né? E é uma certa interpretação, né, que está aí também na nossa cultura, de achar que todo sofrimento é um mal, né? Mas olha, quando a mulher dá à luz, ela sofre, né? Jesus já fala disso, né? Mas é um sofrimento que faz parte do dar a vida, fazer aparecer a vida. Mas não só isto, depois que o filho nasceu, a mulher, a mãe, aceita, acolhe o filho que lhe dá alegria, mas ao mesmo tempo lhe dá sofrimentos, noites sem sono, preocupações e tanta coisa ao longo da vida. Ora, isso tudo decorre de uma escolha, a escolha de ter o filho, de cuidar do filho, que lhe traz alegrias,
e lhe traz sofrimentos também, ou lhe pode trazer até desgostos e assim por diante, decorre das nossas escolhas, que são, porém, boas, né? E o sofrimento que daí decorre não é necessariamente ruim, mas faz parte da vida. Jesus lembra no Evangelho a questão, né, da videira que precisa ser podada para produzir mais fruto, né? E, pois é, na vida nossa tem tantas podas que nos fazem sofrer. Mas é a educação, por exemplo, dentro dos mandamentos de Deus, a educação no caminho do Evangelho, no caminho da virtude, e assim por diante, nos faz sofrer. Mas é um sofrimento que não é ruim, é um sofrimento que nos faz bem, nos educa para o que é bom, nos faz produzir fruto, não nos faz perder, nos faz ganhar. Outra passagem, quando Jesus diz, olha, cuidado, cuidado, não entrem pela porta largona, pelo caminho largo, que tudo em descida, sem dificuldade, é o caminho que leva à perdição. E Jesus adverte, entre pela porta estreita, porque estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida. É por ele que a gente deve entrar, porque leva à vida. Então, uma escolha que implica em sofrimento, é um sofrimento que vale a pena, que não destrói. E assim a gente poderia interpretar a maioria dos sofrimentos em nossa vida com um olhar diferente do que em geral a gente, né, interpreta. Então, se a gente na vida quer, e aí agora eu falo da vida cristã, da vida virtuosa, da vida honesta, da vida digna, se a gente quer escapar de todo o sofrimento, a gente escapa. Tem como, né? Não tem como, a gente escapa da vida honesta, a gente escapa da vida virtuosa, a gente escapa da dignidade, a gente escapa de Jesus, porque Jesus diz, olha, quer vir comigo? Lembra da cruz, né? Estamos chegando ao final do programa Discípulos e Missionários. Dom Odilo, a sua palavra final é a sua bênção. Pois não. E esta reflexão fazemos, né, sobre que a partir do diálogo com, né, um jornalista que foi publicado nesse livrinho, O Bem e o Mal, como interpretar o sofrimento humano, né, e nas realidades concretas também da pandemia e tudo mais, não percamos nunca de vista que o sofrimento tem a ver também com os caminhos que Deus vai nos mostrando, vai nos educando a sofrer através do sofrimento. É uma visão de fé sobre o sofrimento. Agora, se a gente tem ou não tem essa visão de fé, as nossas conclusões vão ser outras, né? Naturalmente vão ser outras. Mas nós olhamos para a vida com fé, iluminados pela fé. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.